Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro, no YouTube. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, não deixe de se inscrever aí no nosso canal, deixar o like, ativar as notificações. A gente tem vídeos todos os dias postados aqui, várias séries. Acompanhe as nossas lives lá no Instagram, no Criador Pro Oficial. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista em criação, manejo, reprodução e legalização de animais exóticos e silvestres. Criador há mais de 25 anos. Hoje, dando continuidade à nossa série sobre ringnecks. Então, eu vou fazer uma apresentação bem rápida sobre a infraestrutura necessária e como a gente deve proceder em relação às matrizes para você ter um criatório de ringnecks legalizado. O que a gente necessita? Vamos lá. Infraestrutura e matrizes para um criatório legalizado de ringnecks. Então, a infraestrutura mínima necessária, ela depende muito, tá, gente? Dos seus objetivos com o criatório comercial. Isso a gente falou na nossa última live, que é a questão de a gente definir o nosso público, qual é a finalidade que o meu criatório comercial eu quero, né? Qual é a finalidade que eu quero com o meu criatório comercial e qual é a área que eu tenho disponível no meu criatório, se é uma área urbana ou se é uma área rural. E quando a gente fala em definir, é aquela história, o que eu quero com o meu criatório? Porque criar animais comercialmente, você montar um criatório comercial legalizado, aproveitar a onda da ringneck, né? A ringneck está sendo muito procurada, porque a gente tem que definir primeiro qual é o nosso público. Então, o nosso público, primeiro, ou você vai fazer venda direta para as pessoas adquirirem como animal pet, como animal de estimação. Então, isso é uma primeira finalidade. E a segunda finalidade é você vender para criadores que querem comprar matrizes para montar seus criatórios, reproduzirem e, teoricamente, né, virarem um concorrente seu, já que se eles estão comprando matrizes, eles também vão reproduzir e eles também vão vender e vão competir com você no mercado. Então, a gente tem que definir muito bem. Por quê? Venda direta para o mercado pet, você pode ter qualquer tipo de animal, não inclui muito mutações, não inclui muitas... Claro que quanto maior a variedade de cores, quanto mais dócil e manso for as ringnecks, quanto maior for o seu trabalho, né, de adestramento, melhor. Já para matrizes, a gente entra na questão de genética, a gente entra na questão de mutações, a gente entra na questão que as pessoas estão buscando coisas diferentes, já que o mercado ele está bem aquecido, então tem muita gente criando ringneck, muita gente vendendo ringneck. Então, para você se destacar dentro desse mercado, ou você é um criador totalmente legalizado e profissional, e aprenda a ser profissional, aprenda a questão de genética, reprodução e como ter um criatório realmente. Então, a infraestrutura mínima ela vai depender basicamente do tamanho do seu criatório e de qual a finalidade que você quer, se é área urbana, se é área rural, isso também define um pouquinho na questão de infraestrutura. A área urbana, nós precisamos de uma infraestrutura um pouquinho melhor, porque a ringneck é um animal barulhento, é um animal que faz muito barulho, é um animal que pode gerar problemas com vizinhos, pode gerar um problema de poluição sonora, e você tem que ter algumas infraestruturas mínimas adequadas para evitar problemas de poluição sonora, de poluição de zoonoses, da questão do esgoto, porque você está dentro de uma área urbana. Já em área rural, é permitido a criação, e lembrando, não é em toda a área urbana que é permitido a criação de ringnecks, ou de qualquer animal, qualquer tipo de animal exótico, tá bom? Cada cidade tem o seu plano diretor e dentro do seu plano diretor é muito importante que a gente verifique se o seu endereço, se pode haver a possibilidade da criação de animais comercialmente naquele endereço. Então, a área urbana tem uma série de peculiaridades, nem todos os locais vai ser permitida a criação de animais, tá bom? Mas, então, a gente tem como infraestrutura básica, mínima, para ter um criatório legalizado, um criatório comercial legalizado, você precisa de, no mínimo, 3 infraestruturas, que são uma sala de matrizes, que é a área de matrizes, aonde vão ficar os seus casais reprodutores. Eu preciso ter uma sala de filhotes, quer dizer, uma ala separada para filhotes, que não pode ser e não pode ficar junto com as matrizes, e eu preciso de uma cozinha. Essas 3 infraestruturas são o básico. Lembrando que a cozinha não pode ser uma cozinha da sua casa, por exemplo. Tem que ser uma cozinha com a finalidade do criatório comercial.
Ela pode estar anexada à sua casa, caso for área urbana? Pode, mas você vai ter que ter uma cozinha exclusiva para o criatório. Pessoas que vão trabalhar com ringnecks e vão trabalhar com animais pet, ou qualquer animal exótico que você vai trabalhar. Lembrando que o que eu estou falando aqui vale tanto para ringneck como vale para todos os tipos de aves e pássaros e psitacídeos exóticos e silvestres que você precisa, que é uma infraestrutura mínima para você montar um criatório, tá bom? Maternidade, isso é fundamental, chocadeiras, UTAs para tratamento manual. As ringnecks, em via de regra, elas são muito bem bons pais, né? Elas tratam muito bem os seus filhotes, mas nós temos problemas com as ringnecks, que elas são muito territorialistas, elas podem se estressar com uma certa facilidade e abandonar os ovos, ou até mesmo matar os filhotes. E aí você não perder ovos e não perder filhotes, você tem que ter chocadeiras, você tem que ter UTAs para tratamento manual. Se a sua finalidade é vender animais pet para todo mundo, o principal mercado seu, você vai ter que vender para todas as pessoas, porque o criatório comercial ele não se baseia apenas em venda para criadores, você tem que vender para pessoa comum, senão você vai chegar um momento que você não vai ter mais para quem vender. Você tem que ter a chocadeira e as UTAs para tratar manualmente, para você ter um animal dócil. Você vai ter que ter uma ala de adestramento, você vai ter que ter uma infraestrutura com brinquedos, uma ambientação com pessoas, para que esse animal ele fique dócil. A gente sabe que a ringneck ela tem uma questão de bipolaridade, mas maternidade é uma coisa que você precisa ter, tanto para quem vai vender como matrizes, como quem vai vender para animal pet, você precisa ter. E a área de adestramento é muito importante, que é uma área de ambientação, né? Além dessas áreas, você ainda vai ter que ter, de acordo com o tamanho, e dependendo do tamanho do seu criatório, você vai ter que ter uma quarentena de chegada, que também a gente chama de quarentena de chegada e saída, você vai ter que ter uma enfermaria, você vai ter que ter uma sala veterinária, você tem que ter depósito, você tem que ter uma série de outras infraestruturas, conforme o seu criatório vai ficando maior, você precisa ter algumas outras infraestruturas que são obrigatórias. Mas o mínimo é uma sala de matrizes, uma sala para filhotes e uma cozinha. Isso é o mínimo. Quando a gente está falando em maternidade, com chocadeiras, não é para ter dentro de um quarto na sua casa, tem que ser uma ala separada do criatório. Não pode ser dentro da casa, tá bom? Então tem que ter todos esses cuidados, tá? Criatório comercial não é criar de qualquer forma, não é criar em qualquer ambiente, não é criar numa lavanderia, não é criar numa garagem, não é criar na sacada. Você tem que ter uma infraestrutura mínima, exclusiva e dedicada à criação de animais para que você consiga a sua legalização. Então, falar que pode criar em qualquer lugar é mentira. Não pode criar em qualquer lugar. Você precisa ter instalações próprias, exclusivas para a criação de animais, com uma série de infraestruturas. Eu vou estar mostrando um pouquinho essas infraestruturas agora para vocês. Então, a primeira coisa, sala de matrizes. Você tem que definir como você vai criar, vai montar os seus casais, tá? Antes que alguém depois pergunte, pode ser criado a ringneck em viveiros coloniais com vários casais? Pode. Eu não aconselho. A maioria dos criatórios não aconselha, a maioria dos criadores não aconselha. Porque a ringneck tem a questão do territorialismo, tem uma questão de agressividade na época de reprodução. Fora dessa época, não tem problema, né? Então, acabou a época de reprodução, você quer colocar todas as suas matrizes num grande viveiro coletivo para deixar para descanso, etc. Pode, mas na época de reprodução é importante que você separe os casais. Hoje, nós temos vários sistemas, né? Os sistemas mais utilizados que a gente está tendo são aqueles que a gente chama de gaiolas suspensas. A gente está falando aqui de gaiolas suspensas, que são gaiolas, né, que o pessoal utiliza. Hoje nós temos um padronizado entre 1,5 m por 60 por 90. A maioria das gaiolas para ringneck são assim. Nós temos algumas gaiolas um pouco maiores, de 2 metros por 90 por 1 metro de altura, 2,5 metros. Aí vai da sua capacidade financeira. 1,5 m para ringnecks é o mínimo para um casal. Tem alguns criadores que criam gaiolas de 1,20 m, tem, mas não é aconselhável. Para a legalização, a gente está falando aqui da infraestrutura mínima para a legalização do seu criatório. Então, gaiolas suspensas de 1,5 m. Lembrando que elas precisam ter divisória, separação, para elas não se verem, tá? Principalmente na época de reprodução. Você pode optar também por bateria de gaiolas, gaiolas umas em cima das outras. Você pode ter várias gaiolas, até 2, 3 andares,
que elas se reproduzem desde que as gaiolas sejam grandes, entre 1,5 m por 60 por 90. Tá? Existem vários modelos no mercado que são vendidos. E você pode optar por viveiros em baias, que é o que muita gente está fazendo. São viveiros grandes, compridos, que a gente tem aí entre 2 metros a 2,5 metros por 1 metro de largura por 2,5 metros de altura, em que os casais ficam em baias separadas. Tá? Então, são os 3 modelos mais usados hoje em dia. Bateria de gaiolas suspensas, bateria de gaiolas uma em cima da outra, até com 3 andares, e baias, viveiros em baias. Qual deles vai depender do seu espaço, vai depender do seu planejamento, vai depender da sua ideia de criatório. Qual que a gente aconselha? Hoje, os mais usuais são as baterias, tem mais espaço, e você pode estar substituindo qualquer tipo de animal aqui dentro, né? Qualquer tipo de psitacídeo você pode criar aqui em baias, né? Que tem um espaço suficiente. Mas muita gente está optando por gaiolas suspensas, mas tem muita gente que cria como baterias. Isso vai depender do seu orçamento, vai depender do seu espaço, vai depender do seu planejamento. Então, é muito importante que na escolha das alas de matrizes, você tem que entender que você tem que fornecer condições mínimas necessárias. Isso tem que ser apresentado e é importante você ter um responsável técnico, um biólogo, um veterinário, um zootecnista que te oriente da forma correta, tá bom? Então, você pode estar utilizando vários modelos. Pode utilizar modelos híbridos, uma parte do criatório com baias, uma parte com gaiolas uma em cima da outra, como baterias, e uma parte com gaiolas suspensas? Pode. Não precisa ser só um modelo. Você pode ter vários modelos híbridos. Eu posso ter ainda viveiros grandes coletivos? Pode. Tá bom? Você pode ter, tá? Mas são infraestruturas mínimas. Para iniciar um criatório comercial, você precisa de, no mínimo, 5 matrizes com nota fiscal. Depois eu vou falar sobre isso, tá bom? Berçário, que a gente chama de ala de filhotes. Aí, aqui na ala de filhotes, você pode tanto ter viveiros coletivos, que é o que a gente aconselha, com vários animais, né, filhotes, viveiros grandes para eles voarem, para eles poderem se adaptar. Mas muita gente também utiliza gaiolas suspensas ou bateria de gaiolas ou baias para alguma quantidade de filhotes. Lembrando que você tem que ter a questão da densidade ocupacional por espaço. Tá? Então, as ringnecks, elas estão, dependendo, né, da subespécie, dependendo do tamanho delas, elas se incluem de médio a grande porte. Então, você tem que ter entre 2 até 5 metros quadrados para 2 animais. Então, se você vai ter um viveiro coletivo, você tem que calcular o espaço para a quantidade de animais que você pode ter dentro desse local. Tá? Não adianta eu ter uma gaiola de 1,5 m por 50, por 90 de altura, e eu colocar 10 ringneck, que não é permitido, tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado apenas com essa infraestrutura toda. Pode ser no mesmo, botar uma parede, uma divisória, somente para separar as matrizes da onde vão ficar os filhotes? Pode. Você pode criar uma ala separada totalmente para isso, tá bom? Cozinha, preparo dos alimentos. É um local fundamental, tem que ser um local onde os alimentos vão ser preparados exclusivamente para o trato dos animais e também onde vai acontecer a lavagem e desinfecção dos potes, comedouros, bebedouros, recintos e outras situações. Então, aqui é um local muito importante. Tanto que você tem que ter aqui refrigeradores, lavadoras, processadores. Você vai trabalhar com as ringnecks, tanto com alimentação, tem muita gente que trabalha com alimentação de sementes germinadas, tem gente que trabalha com frutos, tem gente que trabalha com farinhadas, com rações extrusadas. Você pode ter um cardápio bem elaborado, tá? Então, a gente aconselha ter vários tipos de instalações. Câmaras frias, são sementes para lavagem, locais, depósitos, para você poder fazer a desinfecção e sempre a limpeza, né? Que o resultado do seu criatório parte pela uma boa alimentação, uma boa nutrição e cuidados de higiene, tá bom? Então, a cozinha, o preparo dos alimentos, né? Então, tem a quantidade de peso, a quantidade de comida para cada animal. É muito importante você ter um controle. Se você não sabe, segue a gente aí no nosso canal. A gente tem vários tipos de lives que a gente fala. Temos cursos que falam sobre isso, se você quer aprender, tá bom? Maternidade. Então, as 3 alas mais importantes são aquelas: a ala de matrizes, o berçário, que é a ala de filhotes, e a ala da cozinha. O que a gente tem que ter ainda? Maternidade, onde a gente vai ter aqui as chocadeiras, né? Basicamente, chocadeiras, tem vários tipos de chocadeira no mercado, vários modelos,
que têm que ser utilizados. As posturas não são todas no mesmo dia, as posturas são em épocas diferentes, você tem que ter algumas chocadeiras, aí, pelo menos umas 2, para você poder ter o controle. Tá? Outra coisa importante, aqui, ó, outros tipos de chocadeira, tem vários modelos no mercado. A questão das UTAs. As UTAs são câmaras parecidas com chocadeiras, onde se mantém a temperatura e a umidade, onde a gente coloca os filhotes para tratação manual. Então, isso é uma área fundamental para quem vai trabalhar com animais pet, né? Quem vai trabalhar com animais pet vai ter que fazer o adestramento. E quanto mais cedo você tiver os filhotes, tratar manualmente, mais dóceis eles ficam. Então, se você não sabe tratar, se você não tem isso, é importante você aprender que tipo de alimento, como tratar, a temperatura de cada recinto, porque conforme nasce, você também tem que ter várias UTAs, porque a temperatura ela vai mudando de acordo com os dias, o tamanho do animal, tem que controlar o peso, ganho de peso, a questão do preparo da papa, a alimentação, com que tipo de instrumento que eu vou utilizar, eu não posso utilizar o mesmo instrumento para vários, então você precisa aprender. Não é simplesmente... Tem muita gente que deixa os pais tratarem os filhotes, mas se você quer vender animal pet, se o seu principal mercado é vender um animal para as pessoas que querem um animal manso, você vai ter que tratar manualmente, porque se você deixar os pais tratarem, as ringnecks ficam extremamente agressivas. Elas já têm esse problema, então você tem que ter tratamento manual, né? Então você vai ter que aprender todo esse trato, desde temperatura das chocadeiras, temperatura das UTAs, controle neonatal, controle reprodutivo. Depois, aqui tem que ter também a questão do anilhamento, né? A microchipagem em alguns casos, o controle de nutrição, o controle de ganho de peso. Você tem que ter todo um trabalho muito criado. Criar comercialmente não é a mesma coisa que criar amadoramente. Quem compra um casal, tem em casa, bota um ninho e vai tirando alguns filhotes. A gente está falando que o criatório comercial ele tende a começar pequeno, a gente já falou que no mínimo é 5 casais, mas com o passar do tempo vai ter 10, 20, 30, 40 casais, você vai ter aí 100, 150 filhotes nascendo no mês, e você tem que tratar todos esses animais de uma forma correta. Então, exige um cuidado maior, uma infraestrutura maior, tá bom? A área de adestramento é fundamental para quem quer vender e criar como animal pet. Então, você tem que ter as UTAs, você tem que ter a transição da alimentação com papo para alimentação sólida, você tem que ensinar o animal, você tem que oferecer brinquedos, você tem que fazer uma interação com as pessoas. Esse animal ele não pode ter medo, ele tem que se acostumar com brinquedos, ele tem que se acostumar com barulhos, ele tem que se acostumar com as pessoas chegando, animais. Você tem que ter um adestramento. Se você quer ter um sucesso com o criatório, principalmente de ringneck, tá? E a ringneck ela exige um cuidado muito maior para ela ficar adestrada, tá? Se alguém está me dizendo que ringneck é fácil, não é fácil. Ringneck é um animal que tem vários problemas de bipolaridade e você vai vender alguns, de cada 100 você vai ter 2, 3 que vão ficar extremamente dócil, você vai ter uns 20 que vão ficar semidócil e a maioria não vai ficar dócil. Você vai ter que aqueles animais que não ficarem dóceis, aqueles que você tem um perfil que eles são agressivos, já separa para matrizes, para vender como matrizes para outros criadores, aqueles que você tem mais mansos, você continua tratando e cuidando. Então, você vai precisar de uma ala de adestramento, tá bom? Quarentena de chegada e saída. É importante você ter, conforme o criatório vai aumentando, você vai precisar ter uma quarentena para recebimento de animais que você está comprando de fora, para passar por todos os exames. É fundamental para o seu criatório ser um criatório sadio. E para você vender, você tem que ter uma quarentena de saída, que você vai fazer os exames, vai deixar esses animais preparados para venda, onde ele vai passar por uma sala veterinária, vai ter que passar por um veterinário que vai ter que fazer um atestado veterinário para você poder tirar guia de transporte, emissão de nota, para você fazer todos os translados para você poder entregar o animal, tá bom? Então, você vai precisar. Sala veterinária também, com o passar do tempo, você vai ter, a gente chama de sala de veterinária ou enfermagem. E aqui, né, lembrando que toda essa infraestrutura, para quem quer ter um criatório comercial legalizado, vai precisar de plantas arquitetônicas dessas infraestruturas todas. Então, quando ele fala nessa infraestrutura, aqui eu coloquei um projeto, né, de um criatório. Eu tenho uma ala de maternidade aqui, ó, eu tenho uma ala de matrizes com bateria de gaiolas, eu tenho uma ala de matrizes com gaiolas suspensas, eu tenho uma ala para filhotes, eu tenho viveiros, ó, vários viveiros para filhotes, eu tenho uma cozinha independente. Então, isso é uma infraestrutura mínima. Isso aqui é um criatório em área urbana, tá bom? Então, a gente está mostrando alguns exemplos aqui. Então, a planta arquitetônica. E aí você precisa apresentar, né, os projetos. Ó.
viveiros, sala disso, gaiolas com baias, gaiolas suspensas, cozinha, maternidade. Então, você tem todo um criatório que tem que apresentar os projetos arquitetônicos, tem que ter a planta baixa, a planta de situação, os cortes, detalhando o tipo de gaiola, como é que as gaiolas vão ser, são gaiolas suspensas, são bateria de gaiolas, mostrar fachadas, o corte dos viveiros, instalações, bebedouros, tem que ter tabelas de planilhas, tem que ter plantas de situação. Então, é muito importante a gente cuidar isso aqui. Deixa eu até compartilhar aqui vários outros exemplos outros exemplos de criatório. Aqui é o criatório, eu tenho que apresentar as plantas, onde fica a casa, né? Cortes, perspectivas, como é que as gaiolas são gaiolas suspensas, são bateria de gaiolas. Aqui outro modelo de criatório, vários viveiros separados, eu tenho que apresentar todas as plantas, tá? Isso é um projeto fundamental para a legalização, detalhes laterais, fachadas, cortes, gaiolas suspensas, plantas de situação, como é que ficam as gaiolas. Aqui outros, criatórios maiores, criatórios em expansão, com baias. Aqui os detalhes dos cortes, baias em cima, prateleira de gaiolas, prateleira para outros animais, tem que estar tudo muito descrito, né? Aí é muito importante que a gente preste muita atenção nessa situação, tá bom? Então, as plantas arquitetônicas têm que ser assinadas por um engenheiro ou por um arquiteto, tem que ter todos os memoriais descritivos, que é a descrição de todas as instalações, tem que ter os cronogramas de construção e execução dessas obras todos assinados. É um projeto fundamental. Se você quer ter um criatório comercial, tem que ter isso aqui. Se você não tem a planta e você procurou na sua cidade, é muito cara, clica no botão abaixo, vem falar com a gente, que a gente também faz todo o planejamento e faz a planta arquitetônica por um preço bem legal, tá? Um preço separado, se você quiser só as plantas arquitetônicas. E agora chegamos à ala, a parte mais importante também, que são a das matrizes. Como é que eu vou adquirir matrizes para o meu criatório comercial? Por lei, a gente exige que tenha compra com nota fiscal de criatórios comerciais já existentes registrados. No mínimo 5 casais, que podem ser, no caso que a gente está falando de ring-neck, 5 casais de ring-neck com nota fiscal. E lembrando que tem que ter o certificado de origem emitido pelo IBAMA. Todo criatório comercial legalizado ele tem como emitir esse certificado de origem, tá bom? E os animais com anilha FOB, ou anilha de marcação, aqueles que já compraram sem nota fiscal, o que eu faço? Eu tenho que doar, perder? O que eu vou fazer? Eles terão que ser escolhidos, os melhores, para ficarem como fiel depositário do seu criatório, virando matrizes definitivas. Isso quem faz é o seu responsável técnico, vai fazer uma lista, tem que fazer o levantamento de todas as anilhas, de todos os anos, do criatório, macho e fêmea, e você tem que fazer uma solicitação para o órgão ambiental que você quer ficar com esses animais como fiel depositário e eles vão virar matrizes do seu criatório comercial. Uma vez que eles viram matrizes, esse animal vai ficar com você para o resto da vida, você não vai poder mais vendê-los. E animal que não tem nota fiscal, animal que não tem certificado de origem, que você comprou com anilha FOB, você pode ficar com ele? Pode, mas vai ficar como matrizes e esses animais nunca mais vão poder ser vendidos. Você só vai poder vender os filhotes deles. Aí tem toda uma instrução para ser feita, precisa de um laudo para declarar, precisa de certificados de origem, se são da FOB, tem que ter o certificado da FOB, tem que ter uma série de coisas aqui. Então, a anilha FOB é uma anilha de marcação que não serve como criatório comercial. Tem muita gente que se engana, né? Comprei casal com anilha FOB, eu sou registrado na FOB, eu sou um criador comercial. Não é, tá? Não é um criador comercial. Eu estou tirando nota fiscal, eu consegui para tirar nota fiscal, eu sou um criador comercial. Não é. Você precisa das licenças ambientais para poder criar e comercializar a ring-neck. Apenas os estados que fizeram com que a ring-neck vire um animal doméstico, você precisa de um licenciamento mais simples, você precisa de um responsável técnico e precisa emitir todas as notas e os certificados, igualzinho. Mesmo sendo um animal doméstico, se algum estado passou, você vai precisar legalizar o seu criatório, tá bom? Exemplos, né? Então, exemplos de nota fiscal. A nota fiscal não tem mais aquela nota fiscal manual, bloco, não existe isso, é tudo nota fiscal digital para você poder passar o código de barra, você verificar se o criatório está com as licenças em dia, se está com o licenciamento ambiental, se está autorizado a vender. E todo criatório vai emitir um certificado de origem que tem um número, tem a descrição de onde veio, para onde vai,
tem um número do animal, tem um código de controle que você consegue entrar no site do IBAMA e colocar o código e ver a veracidade desses animais. Se você só tem a nota fiscal e não tem o certificado de origem, muitas vezes a pessoa está te vendendo com nota fiscal e ele não é legalizado, porque não tem nada no IBAMA, você não consegue emitir o certificado de origem. Então, se você está procurando montar um criatório comercial, compre animais com nota fiscal e solicite o certificado de origem. Animais que só têm anilha FOB ou anilha de marcação, eu posso fazer com que eles virem matrizes do meu criatório comercial? Posso. Lembrando, eles não podem mais ser vendidos. Eles vão ficar para você para a vida toda, somente os filhotes deles. Lembrando, eu posso montar um criatório comercial somente com anel FOB? Não, você tem que ter no mínimo 5 casais com nota fiscal. Então, é muito importante que você preste atenção nesses detalhes que a gente está falando aqui para vocês. Então, se você quer ter um criatório de ringneck da forma correta, começar da forma correta, essa é a infraestrutura mínima, o que você deve fazer com as matrizes, comprar com nota fiscal, certificado de origem. Aqueles que você não tem nota fiscal tem que fazer uma declaração. Quem faz isso é o seu responsável técnico, aquele que está fazendo o seu processo de legalização. Ele vai fazer um laudo e vai solicitar que esses animais virem matrizes. Você vai ficar com elas como fiel depositário. Você não perde os animais, você vai ficar. Pode acontecer do Estado não aceitar? Pode. Tá? Então, você tem que fazer todo um trabalho bem certinho. Era muito importante que eu mostre essa infraestrutura, os tipos de infraestrutura, os projetos necessários. Lembrando que, para você legalizar, ainda você precisa abrir empresa ou ser produtor rural, você precisa de todos os projetos técnicos, vai ter que contratar alguém que faça a legalização para você, você vai precisar de um responsável técnico, você precisa das plantas, que nem a gente falou, e você precisa de uma série de orientações para você poder criar da forma correta. Se você está buscando de forma correta, clica nos links abaixo, vem falar com a gente tem o nosso telefone aí, tá, gente? O telefone nosso, vou colocar aí, ó, é o 66992-130520. Entre em contato com a gente, que a gente consegue aí fazer todo o processo de legalização. A gente está com uma promoção esse mês aí do pacote completo, em que a gente entrega as plantas arquitetônicas, a gente entrega todos os projetos, faz a legalização do seu criatório e te dá a responsabilidade técnica por 1 ano, além de mentoria permanente, curso completo de mais de 100 horas, site, plano de marketing, venda, tem um monte de coisa incluído no pacote. Clica aí no link que você vai saber tudo que você tem ali. Tem um plano especial para você, você não vai se arrepender. Entre em contato com a gente. Falou, tchau, tchau, até a próxima.